E dando sequência à nossa série de relatos, onde nós estamos contando os principais casos investigados pela dupla de demonologistas Ed e Lorraine Warren, hoje iremos dar sequência com a verdadeira história da boneca Annabelle. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de estar deixando o recado para vocês que no próximo ano de 2017 estará vindo por aí o segundo filme, incluindo aí a saga dessa boneca fantasmagórica que muito assustou desde lá do primeiro filme de Invocação do Mal 1. Porém, eu deixo também o recado que lá no meu outro canal, Cine Bobagens e Videotapas, eu já tenho alguns detalhes sobre essa produção que já começou a ser filmada. Eu estou linkando aqui para vocês nesse momento aqui nos cards e também deixando aqui na descrição para que vocês possam acompanhar com muito mais detalhes quem está dirigindo o filme, qual a previsão de estreia, e caso também você estiver assistindo esse vídeo enquanto o filme estiver sendo lançado, ou também se já estiver sido lançado, vocês podem lá também nesse outro canal acompanhar também a minha resenha, né, com o que eu achei necessariamente do filme, quais foram as minhas impressões, e não deixem também a oportunidade de lado de se inscrever também lá no Cine Bobagens e Videotapas, onde eu falo muito sobre cinema, ok? Basta nós lembrarmos, antes de nós começarmos o vídeo, que dentro do filme da boneca Annabelle existem muitas vertentes diferentes da real história daquela bonequinha, né, até mesmo fofinha, como vocês estão acompanhando aí no vídeo neste momento, daquela que realmente se difere da vida real. Alguns amigos até me perguntaram, né, Felício, puxa vida, por que eles fizeram isso? Por que eles mudaram no filme? Não sei, nunca li nada sobre isso, nunca vi nenhuma entrevista do próprio diretor James Wan relatando nada sobre isso, mas pela minha visão de quem acompanha cinema já há um certo tempo, eu acredito que todas essas alterações foram feitas para poder deixar realmente a boneca com essa cara assustadora, né? De fato, como vocês estão acompanhando aí no vídeo agora, estão inclusive vendo a diferença entre as duas bonecas, né? Para quem ainda não pegou esse fio da meada, para quem não sabe ainda realmente que a verdadeira Annabelle é essa que eu estou mostrando agora no vídeo aí para vocês, fica aí registrado. No entanto, o verdadeiro nome da personagem é Reggie Ann, uma boneca esfarrapada que posteriormente foi colocado o nome de Annabelle, feita de pano com cabelos feitos de fios de lã vermelha, que foi idealizada pelo escritor Johnny Gruelle, que a criou em 1915 juntamente com uma coleção infantil que Gruelle escreveu e ilustrou para crianças. E na verdade, nesse ano de 1915, o Gruelle tinha uma filha chamada Marcella, que tinha entre os seus 12 e 13 anos, onde ele fez questão com exclusividade de estar presenteando ela com a primeira boneca dessa coleção. Assim, então, ele desenhou um nariz com esse triângulo vermelho que vocês estão vendo aí, com os mesmos olhos expressivos e um sorriso simples. O nome veio de um livro de poemas do autor H. Cobb Riley, compilando o nome de dois poemas, The Wretched Man e Little Orphaned Annie. Porém, a nossa história ela começa a ficar um pouco triste quando nós tomamos ciência que a mesma Marcella, filha do escritor, ela morreu com 13 anos de idade lá na cidade de Londres, logo após uma vacinação de varíola ter sido feita em todos os alunos, onde supostamente uma reação deste mesmo medicamento teria levado a pequena ao óbito. Porém, o que ficou bastante explícito dentro desta tragédia foi que os pais de Marcella não haviam dado o consentimento ou mesmo a autorização para que a pequena tomasse essa vacina. Porém, as autoridades da época se defenderam culpando um problema pré-existente no coração da menina, enquanto Gruelle se tornou um opositor à vacinação e a boneca Reggie Ann
foi usada como um símbolo do movimento anti-vacinação. Porém, passado esse triste episódio, nós já vamos transportar a nossa história agora para o ano de 1970, onde a mãe de uma jovem chamada Donna comprou uma antiga boneca Ragged Ann, deu de presente para sua filha, exatamente no aniversário dela. Donna, na época, era uma estudante de faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Angie, uma enfermeira assim como ela. E ambas as jovens ficaram super felizes com a presença daquela boneca. Afinal de contas, mulher tem muito dessa coisa, não é mesmo? Mesmo depois de adulta, muitas fazem coleções de boneca, acabam tendo uma certa admiração por esse objeto, e ambas nem desconfiavam do que poderia estar vindo aí pela frente. Passados alguns meses, Donna e Angie notaram que parecia haver algo muito estranho e assustador com a boneca. Começaram a notar que ela se mexia sozinha, algumas vezes até com movimentos imperceptíveis, ou até mesmo aquela coisa que de repente mexeu o bracinho, caiu para um lado, a boneca ela deitou para o outro, mas até aí não desconfiavam de nada sobrenatural, pois era algo muito parecido como, por exemplo, quando você coloca alguma coisa no sofá da sua casa ou mesmo na estante e de repente bate um vento ali, ou você não colocou direito, acaba deslizando ou se mexendo sozinho. Porém, Donna e Angie começaram a perceber que tinha algo errado quando a boneca começou a fazer movimentos bruscos e, no entanto, em locais que seriam praticamente impossível qualquer interseção de algum objeto, vento, ou mesmo que alguma coisa ali que estivesse próxima pudesse estar ocasionando isso. E a ficha começou a cair verdadeiramente, tanto na Donna quanto na Angie, num belo dia que ambas voltavam da faculdade. Logo ao abrirem a porta do apartamento, se depararam com Annabelle sentada no sofá da sala, inclusive com uma posição muito peculiar, as duas perninhas cruzadas, como se realmente fosse uma pessoa que andou ali, chegou até o sofá e sentou ali para ver televisão, escutar o rádio, alguma coisa desse tipo. E alguns dias depois o fato começou a se repetir, quando ambas saíam de casa, deixavam a boneca em um cômodo e acabavam encontrando em outro. E a coisa ela começou a se tornar ainda mais assustadora quando, passado cerca de um mês desses primeiros acontecimentos, que a Annabelle trocava de cômodos, ela também supostamente começou a escrever algumas mensagens, pois ao chegar em casa, a visão das garotas era a seguinte: a boneca estava estirada no chão e muito próximo a ela tinha alguns lápis de cera e também alguns papéis. E em uma noite, ao voltarem para casa, ambas perceberam que tinha algo ainda mais errado com a boneca. Ela não estava apenas em um lugar diferente de onde ambas tinham a deixado, mas também existia um mal naquele lugar, uma sensação de frio inexplicável. Porém, quando Angie pegou a boneca no colo, viu que nela estava um líquido vermelho respingando no seu peito e em seu vestido. E não suportando toda aquela situação, decidiram procurar a ajuda de uma médium, que em uma sessão espírita apresentou para elas o espírito de Annabelle Riggins, que na verdade era uma menina de 7 anos que foi morta e teve seu corpo encontrado onde foi construído o prédio em que Donna morava. Através da mesma médium, ela disse que se sentia à vontade com Donna e Angie e que queria continuar com elas e se sentir amada. Por compaixão pelo espírito da garota, Donna resolveu deixar a boneca onde estava, mas logo iria descobrir que essa não teria sido uma boa ideia. E um dos amigos das garotas, que costumava inclusive frequentar o apartamento delas,
desde o início não ia com a cara da boneca. Ele insistia para que elas jogassem aquele objeto fora, se livrassem de uma vez por todas, e que tudo aquilo que estava se passando, até mesmo a sessão feita com a médium, era uma grande besteira. Mas como as duas amigas tinham se apegado não só na boneca, mas também até mesmo pela história, né, contada da garotinha que estava presa naquele local, ali o espírito dela, e que gostava tanto das duas, acabaram não se livrando da boneca Annabelle, o que mais tarde nós veremos aqui nessa mesma história que foi um tremendo erro. E o Lou, amigo das duas garotas, um dia acabou dormindo no apartamento, onde ele teve um pesadelo recorrente em que aparecia acordado, mas não conseguia se mexer. No mesmo sonho, ele olhava fixo para baixo e em seus pés acabou vendo a boneca Annabelle, que veio até seu peito e começou a estrangulá-lo. O que fez o cara, quando acordou, ter aquela sensação ainda mais forte que eles tinham realmente que se livrar daquela boneca de uma vez por todas. Porém, no dia seguinte, quando Lou e Andy estavam preparando uma viagem e verificando alguns mapas, o apartamento estava extremamente em silêncio, quando de repente alguns sons vindos da sala despertaram o medo de alguém que poderia ter entrado no local. Lou, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Porém, quando ele acendeu a luz, ele verificou que os cômodos, inclusive a própria sala onde Annabelle estava jogada no chão, estava completamente vazia e as portas não apresentavam nenhum sinal de terem sido arrombadas ou mesmo aberta por alguma visita inesperada ou mesmo alguém que estivesse tentando aplicar algum tipo de peça neles ali naquele local. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele, e ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém lá. E logo em seguida ele sentiu uma tremenda dor no peito, como se alguém estivesse realmente segurando ele por trás, apertando a sua garganta muito forte, onde em seguida, inclusive, ele começou a sangrar muito pela boca. E com a camisa completamente manchada de sangue, ao tirá-la, percebeu que tinha 7 marcas de garras distintas no seu peito. 3 na vertical e 4 na horizontal. Porém, essas marcas se curaram muito rapidamente. No dia seguinte, apresentavam apenas alguns sinais e já no terceiro dia desapareceram completamente. Dona finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas sim um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Dona sentiu-se na obrigação de procurar um aconselhamento de quem realmente era especializado no assunto, e entrou em contato com um padre chamado Padre Regan. Posteriormente, o mesmo Regan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior da igreja. Então ele contactou o Padre Cook, que imediatamente contactou o casal dos Warren, ou seja, Ed e Lorraine Warren. Imediatamente, Ed e Lorraine se interessaram pelo caso, foram até o apartamento conversar com Lou, Dona e Andy, e após as primeiras investigações perceberam que aquele não era exatamente um espírito humano. Afinal de contas, espíritos humanos, segundo eles, não se apossam de objetos inanimados e que com certeza aquilo era um demônio que tinha tomado posse da boneca. Ed explicou aos jovens que o demônio manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamando a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, e sim estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou nesse caso, o espírito demoníaco, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte, para despertar a curiosidade dos moradores na esperança de que eles dariam atenção.
E assim como fizeram, onde cometeram o previsível erro de chamar uma médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou o ponto fraco das moradoras, fingindo ser uma inofensível menininha perdida, ao qual durante a sessão foi dada a permissão por dona para assombrar o apartamento. Assim como o espírito demoníaco é negativo, também foram esses fenômenos causados por ele. E em seguida o padre Cook solicitou a Ed e Lorraine Warren que levassem a boneca de vez embora daquele local. Lorraine inclusive fez a sugestão a Ed que levassem para sua própria casa, a fim de que em um futuro pudessem estudar se aquele mesmo fenômeno poderia ocorrer de uma maneira diferente dentro também de um outro local. Assim levaram a boneca com eles, porém antes Ed colocou a boneca no banco de trás do carro e concordou que não iria dirigir pela rodovia interestadual, no caso do espírito não humano ainda residir naquela boneca. As suspeitas foram todas confirmadas. Os Warren se sentiram como objetos de um ódio vicioso, sendo que em cada curva perigosa o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios, na possível tentativa de ocasionar uma colisão fatal do veículo. E no primeiro acostamento que o Ed viu pela frente, ele parou o carro, pegou um frasco de água benta, fez o sinal da cruz, jogou em cima da Annabelle, fato esse que acalmou imediatamente os ânimos, fazendo com que esses tais fenômenos parassem de acontecer com o carro e chegar em casa em plena segurança. No entanto, Annabelle começou a aparecer em várias salas da casa, quando os Warren saíam e deixavam ela trancada no edifício exterior. Muitas vezes, quando voltavam, abriam a porta da frente e encontravam ela sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed, onde posteriormente a boneca demonstrou um repleto ódio por religiosos que frequentavam a casa dos Warren. Em uma dessas ocasiões, o padre Jason Bradford, que era na verdade seminarista que havia se tornado padre recentemente, pegou a boneca no colo, olhou para ela e disse: Annabelle, você é apenas uma boneca de pano. E essa história toda é uma besteira, você não pode fazer mal para ninguém. Nesse ponto, Ed exclamou: isso é uma coisa que é melhor você não dizer. Ao sair, uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir. Poucas horas depois, o mesmo padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento muito movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu totalmente o seu veículo. E esse é apenas um dos relatos que aconteceu a partir do momento que a boneca começou a estar de posse dos Warren. Posteriormente a isso, o casal decidiu mandar fazer uma caixa de vidro para que pudessem aprisioná-la e guardá-la dentro daquele famoso museu ocultista que eles têm dentro da casa deles. Museu este que em breve eu também estarei trazendo um especial aqui dentro da série Vídeo Mistério para poder contar sobre alguns dos objetos que estão guardados lá, dentre os quais a própria Annabelle. E todos esses relatos envolvendo essa polêmica sobre a boneca Annabelle com certeza acabaram inspirando os fatos que foram construídos para o cinema através do próprio filme Invocação do Mal, o filme solo da Annabelle e este próximo que virá o ano que vem também para os cinemas. Meus amigos, caso ainda vocês não estejam inscritos aqui no Fato Notícias, inscrevam-se, afinal de contas este é um canal onde nós não temos apenas a série Vídeo Mistério, e sim um canal variado de notícias, onde nós trazemos variedades, desde viagens, acontecimentos, até muitos eventos que acontecem especialmente na cidade de São Paulo. Fiquem ligados, não esqueçam também de deixar o seu like e participar comigo nos comentários, combinado? Um grande abraço e até breve.